Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareia e nós vamos falar sobre um príncipe cheio de fé e ousadia que decidiu enfrentar sozinho um grupo de soldados inimigos. E para isso, ele precisou subir engatinhando um desfiladeiro. Nessa época, nenhum soldado hebreu tinha espada ou lança. Isso porque os filisteus não permitiam que os hebreus tivessem ou produzissem ou fabricassem justamente espadas, lanças, e por isso não havia nem mesmo ferreiros em Israel. Então, até mesmo quando ferramentas como machados, enxadas, foices precisavam ser amolados, eles precisavam levar até os filisteus. E eles cobravam caro por esse serviço. E por conta disso, somente o rei Saul e o príncipe Jonatas portavam espada e lança nessa época. Porém, um dia, Jonatas, que era o príncipe, mas também um valente guerreiro, junto com cerca de 1000 homens liderados por ele, atacaram a guarnição dos inimigos filisteus. E Jonatas acabou matando o comandante deles. E isso aconteceu em Geba, um posto avançado dos filisteus. Foi então que o rei Saul convocou o povo para formar um exército em todo o país. Então ele tocou as cornetas, anunciando a vitória de Jonatas e convocando os hebreus para a guerra. E eles responderam ao chamado. Porém, ao mesmo tempo, os filisteus também começaram a se reunir para lutar contra os israelitas. Mas fato é que eles eram muito superiores, já que eles contavam com muitos carros de guerra, cerca de 6.000 cavaleiros e tantos soldados, a palavra diz, quanto os grãos da areia da praia. Diante desse cenário, os israelitas perceberam que estavam numa situação muito difícil, tanto que alguns acabaram se escondendo em buracos, em cavernas, entre as rochas. Outros ainda atravessaram o Rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. E alguns tinham até mesmo passado para o lado dos filisteus. Enquanto isso, o rei Saul estava em Gilgal e o povo dali estava visivelmente apavorado. E ele esperou por 7 dias pelo profeta Samuel, seguindo os comandos dados por ele. Porém, os soldados continuavam a desertar. E Saul, então, fez algo inaceitável. Ele toma o lugar do sacerdote e acaba oferecendo ele mesmo um sacrifício. E quando ele estava terminando, o profeta Samuel chega e revela que a dinastia dele terminaria e que a sua descendência não iria mais governar Israel. E agora a situação se torna ainda mais grave, já que mesmo contando com os soldados que respondiam ao príncipe Jonatas, os que persistiram ali eram cerca de somente 600 homens. Já os soldados filisteus partiram em 3 grupos. A intenção deles era atacar de surpresa os israelitas. Assim, uma das divisões do exército toma a direção nordeste, a segunda divisão toma a direção oeste e a terceira a direção sudeste. E essa vitória era humanamente impossível, considerando essas 3 frentes e o poderio militar dos filisteus. Enquanto isso, eles também mandam um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Miquimás e acampam ali. Essa era uma região extremamente escarpada, a 600 metros de altura. E nesse lugar havia 2 pedras imensas, uma de cada lado da passagem, tanto que elas tinham até nomes. Uma era chamada de Bozês, que pode significar brilhante ou escorregadia, e a outra era chamada de Seli, que significa espinhosa. Uma daquelas pedras estava ao norte do desfiladeiro, de frente para Miquimás, e a outra no lado sul, de frente para Geba. Porém, um dia, Jonatas disse para o seu escudeiro que eles deveriam ir até o acampamento filisteu, que fica do outro lado do desfiladeiro. E Jonatas disse a seu escudeiro: "Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos? Talvez o Senhor haja ao nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos." E aqui eu acabo me lembrando da fala de Davi ao enfrentar Golias. E por isso não é surpresa nenhuma que Jonatas seja tão amigo de Davi. Então o escudeiro responde: "Faze tudo o que tiveres em mente e eu irei contigo.
Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí, até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. E aí, então, eles deixam que os filisteus os avistem, até que eles dizem: subam até aqui, e essa foi a deixa. Ali, Jonatas entende que o Senhor havia dado a vitória para eles. Então, ele começa a subir o desfiladeiro engatinhando. Então, ele atacando e derrubando, e o seu escudeiro ia matando os filisteus. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Agora imagine os soldados filisteus que estavam no acampamento. Eles, ao verem tudo aquilo, começaram a ficar apavorados. A palavra diz que os soldados e os patrulheiros começaram a tremer de medo, por conta de um terremoto que aconteceu naquele momento. Enquanto tudo isso acontecia, o rei Saul estava acampado embaixo de um pé de romã, em Gibeá, ele e seus 600 homens. E a verdade é que Jonatas não havia contado para o pai dele o que ele iria fazer. Nem os homens de Saul sabiam que Jonatas tinha saído do acampamento. Foi então que os espiões de Saul perceberam toda a confusão, a correria, os filisteus correndo de lá para cá, e perceberam até que eles passaram a lutar uns contra os outros e foram avisar Saul. E aqueles que haviam desertado, assim como a Uíse, apesar que a minha chegou, também aqueles que haviam passado para o lado filisteu, voltaram, mudaram novamente de lado, e aqueles também que estavam escondidos nas montanhas, nos poços, nas cavernas, quando perceberam que os filisteus estavam fugindo, voltaram a compor o exército de Israel. Se reuniram e atacaram os filisteus, lutando por todo o caminho. Lembrando que eles não portavam nem espadas nem lanças, porque os próprios filisteus não permitiam que eles tivessem armamento. E foi assim que naquele dia o Senhor deu a vitória ao povo de Israel. Bom, pessoal, muito obrigada por terem ficado até aqui. Não esqueçam de deixar um like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.